Naquele tempo, saiu o semeador a semear uma sua semente. Enquanto semeava, parte caiu à beira do caminho e foi esmagada pelos pés, e as aves do céu a comeram. Outra caiu na pedra e, após germinar, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos, crescendo com ela, o sufocaram. Outra, por fim, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dito isto, exclamou em voz alta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram o que significava aquela parábola. Respondeu-lhes: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros apenas em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não compreendam. Eis o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A parte que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e lhes tira a palavra dos corações, para que não creiam nem se salvem. A que caiu sobre a pedra são os que ouvem, acolhem a palavra com alegria, mas não deixam criar raiz, creem por algum tempo, mas na hora da tentação voltam atrás. A que caiu por entre os espinhos são os que ouviram, mas com o andar dos tempos, os cuidados da riqueza e a delícia da vida os sufocam e não chegam à maturidade. Enfim, a que caiu em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, guardam-na e produzem frutos pela constância. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com vaso ou coloca debaixo da cama, põe ao contrário no candelabro, para que todos que nela entram vejam a luz. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, que nos conta a parábola do semeador. Esta parábola é muito especial, por dois motivos. Primeiro, é um tratado sobre a oração. Segundo motivo, o próprio Senhor Jesus Cristo explica esta parábola. Portanto, nós devemos aprender e praticar este ensinamento que o próprio Senhor nos concede. Então, explica que o semeador é o próprio Deus que lança a sua palavra. E existem 4 formas de receber essa palavra. A primeira, cai à beira do caminho. Caminho é um dos nomes que é dado na Escritura ao Senhor Jesus Cristo. À beira do caminho. Significa que muitos cristãos, nós, eu, ouvimos a palavra de Deus, mas fica de lado. Aí vem as aves, no céu, que é uma imagem da dispersão, e não deixa aquela semente florescer. Então são os que rezam, distraídos, no meio das preocupações, então fica à beira do caminho. A segunda forma diz que essa semente da palavra de Deus cai em cima das pedras. A pedra é uma imagem do coração humano. O coração do homem é uma pedra.
não está aberto à palavra de Deus. Portanto, aquela semente vai morrer, não frutifica. A terceira forma diz que a semente cai, frutifica, mas está no meio de muitos espinhos. E explica o Evangelho que no meio de tantas preocupações, no meio dos cuidados deste mundo, é mais uma coisa. É mais uma coisa. Então, ela cresce misturada. Portanto, os frutos não serão bons. E a quarta maneira diz que a semente caiu em terra boa. E atenção, aqui está a parte mais importante. Nós temos visto que na primeira, na segunda e na terceira, a semente, se der sorte, vai frutificar. Mas na quarta forma, nós vemos algo diferente. Terra boa significa a terra que foi preparada para a semente frutificar. Não é obra do acaso. Não é Deus que vai fazer tudo por nós. A boa terra é a alma que se prepara, que cuida, que se abre para Deus, para poder frutificar. Então, em termos práticos, podemos dizer que nós temos que rezar diariamente, 1 hora dedicada somente a Deus, com tranquilidade, silêncio, quietude, para que as coisas, as preocupações, pensamentos, as tarefas do dia a dia, não interfiram na oração. Aquele momento, aquela hora é somente de Deus. Não é para estar fazendo conta, não é para estar brigando com ninguém, não é para estar lembrando aquilo que é errado que fez, ou que vai fazer, que vai comprar, que vai pagar, vai fazer. Cadê a semente? Morreu. E passa mal. Porque não há um cuidado. Para rezar nós temos que acalmar o nosso coração, acalmar a mente, fazer silêncio, para que a palavra de Deus fale em nós, e não o contrário. Somos alto-falantes, somos rádios e carro de som que está o tempo todo falando. Você pode escutar a palavra de Deus no barulho. Vivemos no barulho. Vivemos na agitação. Vivemos na correria, na agonia, na confusão. Como é que a semente vai frutificar nesse campo? Nem Deus, querendo, consegue. Porque tem a nossa parte. Deus entra com a melhor parte, que é a semente. Mas a terra é nossa. Deus não pode fazer as duas coisas, porque Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que precisamos de ter a humildade de entregar a Deus um pequeno momento do tempo da nossa vida, porque para Deus não sobra quase nada. Deus nos dá 24 horas. Muitas vezes não damos nem 1 minuto para Deus. Que vergonha! E Deus tem paciência. Deus espera todos os dias que nós tenhamos a capacidade, a humildade de ofertar a Deus um pedacinho do nosso tempo, que Ele nos deu. Depois nos queixamos que Deus não ajuda, Deus não faz, Deus não... Sim, mas isso é uma parte. Se Deus não faz, o que é que você faz?
este evangelho, esta parábola é preciosa, porque é uma chave espiritual, mística, prática, concreta, do que fazer para que a palavra de Deus frutifique em nós. Está aí. Na Igreja Ortodoxa nós temos a oração do coração. Essa oração do coração é que deve ser praticada. Tem que ter um preparo, tem que ter uma hora, temos que reservar o tempo de Deus. A oração é sagrada. Ela não se mistura com nada, nem com política, nem com economia, nem com turismo, nem com a faxina da casa, nem com os cuidados da saúde dos filhos. Não se mistura. Cada coisa tem seu tempo, diz Eclesiastes. Portanto, agradecamos a Deus por esta lição e Deus permita que nós tenhamos a coragem de pôr em prática, de tentar pelo menos. É o mínimo, tentar. Porque muitos não tentam. A preguiça, o imediatismo. Tem gente que reclama que não aguenta a rotina de ter que estar rezando as mesmas coisas toda hora. Claro, se não se reza com o coração, a cabeça fica girando. Tem razão. Então, concentrar o coração, entregar o coração a Deus, nem que seja 5 minutos. Para Deus é valioso entregar o coração a Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, temos aqui uma preciosa lição dada pelo Senhor. É Ele que está falando. É só ler de novo o Evangelho, se dar conta que é o Senhor que está explicando. É claro, os padres da igreja nos ajudam a entender melhor, a aprofundar, e fica aqui o convite para praticar. E assim possamos todos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito